Então tá. A nossa aula de hoje é um assunto muito importante, que é porcentagem. E é uma aula legal de dar, porque vocês vão ver que é um assunto fácil, não tem mistério. Mesmo as questões com historinha e tal, em geral, não tem confusão para fazer. E é um assunto que, por mais simples que seja, tem uma coisa importante para aprender. Às vezes a gente pensa, porcentagem, é só fazer um monte de regra de 3, é a mesma coisa. Então, acho que o objetivo principal dessa aula de hoje é mostrar para vocês que, na verdade, embora a porcentagem seja uma proporção, seja tipo uma regra de 3, se a gente se acostuma a manipular a porcentagem de um jeito um pouco diferente, a nossa vida fica muito facilitada. Então, se pelo menos um de vocês for convertido para a minha escola de não usar a regra de 3 para porcentagem, eu considero a missão cumprida. Mas então, vamos lá. Antes de entrar em tudo isso, o que é porcentagem, né? Onde que esse conceito, que essa ideia matemática aparece? Então, eu gosto de começar com um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente tem essa situação aqui. A gente tem duas lojas. A primeira loja, ela tem uma promoção que diz que a cada R$3 gastos, a cada R$20 gastos, tu ganha R$3 de desconto, certo? E a loja 2 tem uma promoção diferente, que a cada R$45 gastos, tu ganha R$8 de desconto. Então, vamos considerar que tipo, não precisa gastar 45, tipo, se tu gastar R$43, tu também vai ter desconto, certo? Só proporcional a esses 8. Então, a pergunta é, imagina que tu vai comprar um produto, tem essas duas lojas anunciando esses descontos. Em qual delas tu compra, né? Em qual dessas lojas está oferecendo um desconto maior? Então, bom, se a gente quiser comparar esses dois descontos, a gente tem que comparar, digamos, na mesma base. Em uma loja a gente está dizendo, é tantos reais de desconto para cada R$20, na outra a gente está dizendo a cada R$45. Então, se a gente quiser comparar qual oferece um desconto maior, a primeira coisa que a gente tem que fazer é comparar, digamos, se eu gastar X reais numa loja e os mesmos X reais na outra, qual que eu vou ter um desconto maior. Se a gente conseguir fazer esse raciocínio, a gente sabe qual loja está oferecendo, portanto, um desconto maior. Então, eu vou escolher convenientemente, deixa eu botar isso num tamanho bom, eu vou escolher convenientemente uma base de 100. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver para cada loja qual seria o desconto que a gente ia ganhar se a gente gastasse R$100. Então, vamos lá. Loja 1. Na loja 1, a gente sabe que a gente ganha um desconto de R$3 a cada 20 gastos. Então, se a gente quiser saber o desconto que a gente vai ganhar se a gente gastar lá R$100, basta a gente fazer uma regra de 3, que nos diz que, então, se eu ganho 3 de desconto a cada 20, quanto que eu vou ganhar, X, se eu gastar 100? Certo? Então, regrinha de 3, barbada, né? 3 está para 20, como X está para 100. E daí a gente resolve essa regra de 3 do jeito que vocês já estão acostumados a fazer. O famoso multiplica, cruzado e iguala, né? Então, a gente vai ter que X vezes 20, esse número que a gente quer calcular vezes 20, é igual a 3 vezes 100. E, portanto, o nosso X, ele é 3 vezes 100, 300, né? Dividido por 20. E isso nos dá para cortar um zero aqui, 15. Certo? Então, na loja 1, a gente tem R$15 de desconto a cada R$100 gastos. Isso a gente diz, então, como é 15 a cada 100, que a gente, nessa loja, tem um desconto de 15%. Certo? Então, porcento significa isso. Significa que é 15%, então 15 a cada 100. A cada 100 gastos, 15 vai ter de desconto. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui para a loja 2. Deixa eu ficar na mesma cor. Na loja 2. Na loja 2, então, a gente vai fazer essa mesma regra de 3. Ou seja, se eu ganho R$8 de desconto para cada 45 gastos, quantos X que eu vou ganhar de desconto para R$100 gastos? E de novo, então, regra de 3, né? Multiplica cruzado e iguala. Então, agora, X vezes 45 é igual a 8 vezes 100. E, portanto, o nosso X, ele é 800 dividido por 45. Bom, essa conta, como é que a gente poderia fazer? Vamos aproveitar para também dar uma revisada em como que a gente faz as contas de cabeça. Como que eu faria essa conta, tá? No Enem, sem calculadora? Eu tento simplificar a primeira fração.
Por exemplo, eu sei que tanto 800 quanto 45 são números divisíveis por 5. Então eu vou começar simplificando isso aqui, porque eu sei que 800 dividido por 5 é 160, e que 45 dividido por 5 é 9. Então essa conta aqui já é uma conta mais fácil de fazer do que 800 dividido por 45, certo? E bom, essa conta aqui nos dá, se vocês fizerem aí, 17,8. Então isso significa que a cada R$100 gastos na loja 2, a gente recebe um desconto de R$17,8. Portanto, esse desconto é de 17,8%, certo? 17,8 a cada 100. Então, beleza. A gente fez a conta, a gente sabe que quem oferece um desconto maior é a loja 2. Está respondendo a nossa pergunta. Mas antes da gente seguir a nossa vida em frente, vamos dar uma olhadinha com mais detalhe em que conta que a gente está fazendo aqui, para ver se a gente aprende a calcular uma porcentagem sem ter que fazer a cada vez uma regra de 3. Olha só. Olha essa conta aqui. A gente tinha x vezes 20 igual a 3 sobre 100. Certo? Desculpa, x vezes 20 igual a 3 vezes 100. Como que a gente pode reescrever isso aqui? Ora, se a gente dividir, passar esse 100 aqui dividindo, e o 20 dividido para o lado de lá, a gente tem que x sobre 100 é igual a 3 sobre 20. O que essa equação aqui está nos dizendo? É a mesma coisa que a regra de 3, mas ela está nos dizendo que calcular a porcentagem é simplesmente a gente reescrever uma fração com um denominador 100. Vocês concordam? A gente tinha uma loja que dava R$3 de desconto a cada R$20 gastos. Então, ela dá um desconto de 3 a cada 20, de 3 sobre 20. Né? Faz sentido enxergar esse desconto como uma fração. E calcular a porcentagem que isso corresponde é simplesmente tentar reescrever essa fração como uma outra que tenha denominador 100. Então, qual tem que ser o numerador dessa fração para que, colocando um denominador 100, eu tenha uma fração equivalente a 3 sobre 20. Então, isso aqui nos sugere uma maneira de calcular a porcentagem bem fácil. Porque, olha só, se eu fizer 3 dividido por 20, essa divisão aqui, ou seja, se eu converter essa fração aqui para números decimais, eu vou achar 0,15. E tem tudo a ver esse nosso 0,15 com o 15%, né? Porque, afinal, 0,15 é 15 sobre 100. É fácil fazer essa conta, porque frações com denominador 10, 100, etc., né, essa divisão é só jogar a vírgula mais para um lado ou mais para o outro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que se eu tenho um desconto de R$3 a cada 20, tudo que eu preciso fazer para calcular a porcentagem é justamente pegar essa fração 3 por 20 e transformar em um número decimal. Fazer essa divisão. E daí se eu acho 0,15, ora, eu sei que 0,15 é 15 dividido por 100. Então esse meu desconto é de 15%. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui. Ó, se eu pegar essa minha equação que eu tive da regra de 3, e eu passar o 100 dividindo para a esquerda e o 45 dividindo para a direita, eu vou ter que x sobre 100 é igual a 8 sobre 45. Concordam? Então, da mesma maneira, eu posso olhar para essa loja que oferece R$8 de desconto a cada 45 gastos e ver esse desconto como uma fração, 8 por 45. E daí, se eu fizer essa divisão, então, isso aqui vai nos dar 0,178. Então, essa fração, se eu escrever em números decimais, tem essa representação aqui, 0,178. Ou seja, como eu sei que isso aqui é 17,8 sobre 100, eu afirmo então que esse desconto é de 17,8%. Beleza? Então, dado um valor de um todo, a gente calcula a porcentagem dessa maneira. A gente vê isso como uma fração, converte para número decimal, e daí é só jogar a vírgula 2 casas para a direita, né? Joga a vírgula 2 casas para a direita, que corresponde a essa multiplicação por 100, que tu acha o valor em porcentagem. Alguma dúvida até aqui? Professor, não? Diga. Mas, tipo, se eu me deparar com uma questão e fizer simplesmente a regra de 3, também não vai estar errado, né? Claro que não. Beleza. Mas eu espero convencer vocês até o final da aula
que é mais fácil sem regra de 3. Porque a conta que vocês vão fazer é a mesma. É a mesma divisão aqui, ó, 8 por 45, ou 800 por 45 aqui, dá o mesmo trabalho calcular essa divisão. Então não é que a regra de 3 vai dar uma conta mais trabalhosa, mas é a maneira como tu enxerga essa porcentagem. Se tu enxergar essa porcentagem só com uma regra de 3, fica mais difícil inserir ela dentro de um problema um pouco mais complexo. Mas isso é um assunto para daqui a alguns minutos. Vamos focar ainda nessa parte mais básica de como calcular primeiro. Então, antes da gente seguir em frente, vamos dar uma treinada e fazer, então, calcular essas porcentagens usando esse método que eu acabei de apresentar para vocês. Por exemplo, digamos que eu quero calcular quantos por cento são 15 de 20. Como é que eu faço? Bom, eu faço 15 de 20, eu enxergo como essa fração. 15 sobre 20, certo? E daí, eu simplesmente vou convertê-la para número decimal. Vou fazer essa divisão. Então, primeiro, eu posso notar que tanto 15 quanto 20 são divisíveis por 5, né? E simplificar essa fração como 3 quartos. E daí 3 quartos é capaz da maioria de vocês até saber de cabeça, que é 0,75. Certo? Então, se 15 sobre 20 é 0,75, 15 de 20 é a mesma coisa que 75%. Fácil, né? O que mais? Aqui, se a gente quiser calcular quantos por cento, são 40 de 360. Nesse caso aqui, então a gente vai ver 40 sobre 360 como uma fração. E queremos calcular, então, converter isso para número decimal. Basta a gente cortar os zeros aqui. 4 sobre 36. Isso aqui, a gente sabe que é a mesma coisa que 1/9. Então, se tu fizer essa divisão, tu vai encontrar 0,111 e assim por diante. Bom, então isso aqui, basta jogar vírgula 2 casas para a direita. Isso aqui é 11,1%. Certo? E a última aqui, 130 de 50. Ora, o que é isso aqui? Porcentagem não é quando a gente calculava uma parte de um todo? Como é que eu tenho um número maior que eu quero calcular a porcentagem em relação a outro? Bom, a resposta aqui não tem problema nenhum. Vocês estão vendo que porcentagem significa simplesmente representar uma fração com denominador 100. E não tem nada de errado em ter uma fração com um numerador maior do que o denominador. Certo? Então não tem nada de errado a gente se perguntar quantos por cento 130 são de 50. Ora, 130 sobre 50 é a mesma coisa que 13 por 5, né? E essa divisão por 5, deixa eu aproveitar para explicar para vocês como que eu faço divisões por 5 de cabeça. É mais fácil dividir por 10 do que dividir por 5, certo? Então, eu posso simplificar essa fração multiplicando o numerador e o denominador por 2. Olha só, eu posso escrever isso como sendo 26 sobre 10. Não? Por quê? Porque eu quero dividir por 10 e não por 5. Porque dividir por 10 é muito fácil. É só jogar a vírgula para o lado. Então, como é que eu divido por 5? Eu primeiro multiplico por 2. Eu ia pegar esse 13 e fazer de cabeça 13 vezes 2, 26. E daí eu só jogo a vírgula para o lado. Então, se parar para pensar, dividir por 5 é tão fácil quanto multiplicar por 2. Faz a conta de cabeça vezes 2. Depois só joga a vírgula para o lado. Certo? Fica uma dica aí. Então, se eu achei que 130 dividido por 50 é 2,6. Quantos por cento que isso corresponde? Ora, joga a vírgula 2 para a direita. Isso é 260%. E bom, 260%, qualquer número maior que 100%, corresponde a algo que é maior do que 1, né? Uma fração que o numerador é maior do que o denominador. Que é isso que a gente esperava, já que 130 é maior do que 50. Beleza? Então, se tiverem alguma dúvida, me interrompam. Se não, vamos seguir para o nosso segundo exemplo para motivar a teoria. Então, a gente sabe calcular, dados dois números, eu quero ter uma parte em relação ao todo, algum valor em relação ao todo, qual é a porcentagem que isso corresponde. E o problema é o contrário. Ou seja, imagina que o exemplo seja, eu tenho uma loja que ela dá 20% de desconto. E eu quero saber qual é o desconto que eu vou receber em uma compra de R$180. Então vamos começar fazendo por regra de 3, né? Se eu tenho uma loja que dá 20% de desconto, eu sei que ela me dá 20 de desconto a cada R$100. E, portanto, se eu quiser saber qual é o desconto que eu vou ganhar se eu gastar 180,
tudo que eu tenho que fazer aqui, se 20 está para 100, como x está para 180. Certo? Então daí, de novo, regra de 3, barbada, x vezes 100 é igual a 20 vezes 180. E, portanto, esse meu x aqui é igual a 20 vezes 180 dividido por 100. E daí eu posso dividir o 180 e o 100 por 10. Depois eu divido o 20 e o 10 que sobrou aqui por 10 também. E eu chego à conclusão que isso aqui é igual a 36. Ou seja, se eu for numa loja que dá 20% de desconto e o meu total da minha compra sem o desconto, né, for 180, então o desconto que eu vou ganhar é de R$36. Beleza? Mas então vamos fazer um pouco a mesma lógica que a gente fez antes. Como que eu poderia chegar nessa conclusão sem ter que montar minha regra de 3? Bom, eu vou pegar e vou reescrever essa minha equação aqui como sendo x é igual a 20 sobre 100. Opa, botei um zero a mais aqui. 20 sobre 100 vezes 180, certo? Simplesmente passei esse x dividindo para o lado de lá. Bom, essa conta aqui me dá uma interpretação bem interessante. Porque se eu quiser calcular, então, 20% de 180, basta eu pegar o meu 20%, ou seja, minha fração 20 sobre 100, e multiplicar pelo 180. Ou, que é a mesma coisa, 20% é a mesma coisa que 0,20, 0,2, né? E, portanto, se eu quiser calcular 20% de 180, eu pego o meu 0,2 e eu multiplico por 180. Certo? Tranquilo esse exemplo também? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Então, de novo, você pode fazer para a regra de 3, vai dar a mesma coisa. A gente vai achar 36 aqui, nos dois casos. Mas, de novo, acho que vai ficar mais claro para vocês para o final, é bem útil conseguir enxergar isso direto como sendo uma multiplicação. 20% de 180 é 0,2 vezes 180. Se vocês não precisarem montar a regra de 3 para chegar nessa conclusão, as questões de porcentagem vão ficar muito mais fáceis. Então, pelo visto, nenhuma dúvida? Vamos seguindo. Vamos fazer alguns exemplinhos aqui para ver se essa ideia ficou bem clara. Quanto que é 15% de 200? Bom, 15% de 200 é 15% de 200. É como se a gente lesse a palavra de como um vezes, certo? Que nem por a gente, em geral, em matemática, lê como uma divisão, né? De, muitas vezes, a gente lê em matemática como uma multiplicação. Vários usos da palavra de no português acabam tendo um sentido matemático de multiplicação. Então, 15% de 200, 15 sobre 100 vezes 200. E daí, barbada, né? Basta a gente cortar esses zeros, e isso aqui nos dá 30. Professor, porque... Professor, no primeiro exemplo de quantos por cento são, tipo, tu só fez o... Tipo, quantos por cento são 15 de 20? Tu só fez, tipo, 15 dividido por 20. Aí tem o 100, tipo, não saquei essa. Tá. O porquê que tem o 100, digamos, vem dessa equação da regra de 3. Então, se tu quiser simplesmente ver a conta que traz ele, essa aqui é a conta. Mas o motivo matemático por trás é que a gente quer enxergar a porcentagem como uma fração. Uma porcentagem para nós é uma fração, para nós é para todo mundo, né? Não sei o que estou inventando matemática. Uma porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, quando vocês olham 15%, vocês estão vendo 15 com denominador 100. Agora, se eu não sei a porcentagem e eu quero calcular ela, então eu estou vendo isso aqui como simplesmente uma fração também. Por exemplo, aqui, ó, quanto que é 15 de 20? Olha, isso aqui é uma fração 15 sobre 20. Então, na verdade, isso vem simplesmente da gente enxergar a porcentagem como uma fração. Aqui, a gente está vendo uma fração que a gente quer escrever com o denominador 100. Então, a gente converte para um número decimal para fazer essa conta aqui. Mas, no outro caso, a gente está simplesmente pegando o que a gente já sabe da porcentagem. Aqui, 15% de 200, a gente já sabe que é 15%. E a gente está fazendo a conta com essa fração com base 100. Então, 15% é a fração 15 sobre 100 vezes 200, porque é o que a gente quer calcular. Tranquilo? Como é que ficaria no 62% de 30?
Bom, 62% de 30 é 62 sobre 100. Vou escrever agora 0,62, para a gente se acostumar a trabalhar com número decimal também. Então, 62%, 0,62, de 30. Então, vezes 30. Bom, essa conta é fácil. Primeiro, eu gosto de pensar isso como sendo 6,2 vezes 3. E daí, 6 vezes 3 é 18. Portanto, isso aqui é 18,6. Então, 62% de 30, 18,6. E, finalmente, quanto que é 140% de 85? Bom, 140%, 140 por 100, né, é a mesma coisa que 1,4. Então, quanto que é 1,4 vezes 85? Vamos fazer de cabeça também. Quanto que é 4 vezes 85? 2 vezes 85 é 170. Então, 4 vezes 85 é 2 vezes 170, que é 340. 4 vezes 85 é 340. Quanto que é 0,4 vezes 85, portanto? 34, né? Então, 1,4 vezes 85 é o próprio 85, uma vez ele, mais 34. E 85 mais 34 é 119. Fechou? Ficaram com alguma dúvida por enquanto? Sabem calcular porcentagem? E sabem, dado uma porcentagem, calcular qual é o valor que ela corresponde? Pelo visto, sim, como ninguém está se manifestando. Então agora, parabéns, acabou a matéria de porcentagem, que vocês sabem porcentagem. Nós vamos simplesmente aplicar isso em alguns contextos um pouco diferentes. Então vamos lá. Um contexto muito importante, também válido a gente ter assim, de cabeça, é o seguinte: aumentos e reduções de percentuais. Por exemplo, se eu disser para vocês que eu tenho um produto aqui que custa R$60, eu quero saber qual vai ser o novo valor desse produto se esse preço, então, sofrer um aumento de 20%. Bom, a gente sabe calcular quanto que é 20% de 60, certo? 20% de 60 é 20%, melhor, 0,2, né? 20 sobre 100, de 60. 0,2 vezes 60 é 12. Então, beleza, a gente sabe calcular que 20% de 60 é 12. Logo, se esse meu produto de R$60 sofrer um aumento de 20%, eu estou dizendo que esse preço de 60 vai passar para 60 mais 12. Concordam? O 20% é R$12, o aumento de 20% é um aumento de R$12. Então esse preço vai ser R$72. E se esse mesmo produto, então, sofrer uma redução de 20%, ele vai estar sofrendo uma redução de R$12 e, portanto, o preço vai ser 60 menos 12. 60 menos 12, 48. Então, nenhum mistério, né? Super tranquilo de calcular. Mas, então, de novo, uma outra maneira da gente ver essa questão que pode ser útil. 60 mais 12 eu posso escrever da seguinte maneira. 60 é 1 vezes 60. Todo mundo concorda, né? Mas 12, eu acabei de ver, para calcular esse 12 aqui, eu fiz 0,2 vezes 60. Então, esse meu preço aqui, ele é 1 vezes 70, o meu preço original, mais 0,2 vezes 70. 60. Tô louco aqui. Fim da semana, já não tô começando, não sei nem os números direito. Então tá. Se eu quiser fazer um aumento de 20%, eu pego o meu preço base, que era 60, então 1 vezes 60, e eu somo com um aumento de 20% dele, ou seja, de 0,2 vezes 60. E daí, então, eu posso, fazendo uma fatoração aqui, escrever isso como sendo 1 mais 0,2 vezes 60. Né? Se vocês multiplicarem esse parênteses, vocês vão achar essa mesma coisa que eu tinha escrito aqui na esquerda. E isso aqui é 1,2 vezes 60. Como é que a gente chega nesse 1,2 aqui, então? Ora, é um aumento de 20%. 20% é a mesma coisa que 0,2, né? Então, se eu quiser calcular 20% de 60, eu faço 0,2 vezes 60. Mas se eu quiser calcular qual é o aumento de 20%, então basta eu fazer não 0,2, mas 1,2. Concorda comigo?
Então, se eu olho um plano que diz, calcula um aumento de 20% no 60, eu faço direto, 1,2 vezes 60, certo? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa com a redução. 60 menos 12, essa conta ela veio de 1 vezes 60, que é a parte que eu tinha, menos o 12 que a gente calculou, então, de novo, fazendo 0,2 vezes 60. E, portanto, da mesma forma, eu posso ver isso como 1 menos 0,2 vezes 60. Então, se um aumento de 20% corresponde a multiplicar por 1,2, uma redução de 20% corresponde a multiplicar por 0,8. Está vendo? 1 menos 0,2 é 0,8. E, de novo, é fácil chegar nesse 0,8. Porque se eu quero uma redução de 20%, eu sei que eu estou fazendo uma redução de 0,2. Então, eu vou fazer 1 menos 0,2, 0,8. Então, se eu vejo uma questão que me pergunta, tem um tal valor, qual é a redução de 20%? Eu faço direto, redução de 20%, multiplicar por 0,8. Entenderam essa ideia? Vamos aplicar ela num probleminha aqui. E se não fizer sentido ainda, vocês me interrompem que eu explico de novo. Imagina que tem um banco aqui que dá um investimento, então, com retorno de 9% ao ano. Se eu investir R$350 hoje, quanto dinheiro que eu vou ter daqui a um ano? Bom, o dinheiro que eu vou ter daqui a um ano é os 350 que eu investi, mais o 9% que eu ganhei com o investimento. Então, para calcular, eu tenho que somar aqui 9%. Então, se esse meu 350 vai ter um aumento de 9%, eu vou estar calculando aqui, então, 1,09, concordam? 1,09 vezes 350. Essa é a conta que eu tenho que fazer. 9% é 0,09, portanto, se eu quiser calcular um aumento de 9% em relação ao 350, eu vou multiplicar o 350 por 1,09. O que eu tinha, que é 1, mais o 0,09, os 9% de acréscimo. E daí vamos fazer essa conta. Isso aqui, para começar, é mais fácil pensar como 10,9 vezes 35. Ai, que 5 feio. 0,9 vezes 35. E daí eu vou fazer essa conta, então. 10,9 vezes 35. Multiplicar número com vírgula, a gente ignora a vírgula e faz a multiplicação, né? Então, 5 vezes 9, 45, que vai dar 0 mais 4 dá 4, 5 vezes 1 dá 5. Boto 0, 3 vezes 9 dá 27, sobe 2, 3 vezes 0 mais 2 dá 2, e 3 vezes 1 dá 3. Então, fazendo aqui, a gente tem 5, 11, então 1 mais 5, 6 mais 2, 8, 3. Certo? E aqui a gente tinha uma casa depois da vírgula, então a gente bota uma casa depois da vírgula também. Senhor. Oi? 9, no caso, 9% de 9% do número decimal seria 1,09, né? Não, 9% é a mesma coisa que 9 sobre 100. Sim. Então é 0,09. O 1,09 é porque a gente não quer calcular qual é o 9%. A gente quer calcular quanto a gente vai ter se a gente acrescentar 9%. Então a gente poderia calcular quanto que é 9% de 350, daí somar no 350. Quando a gente multiplica por 1,09, a gente está fazendo essas duas operações ao mesmo tempo. A gente está calculando quanto que é 0,09 vezes 350, e a gente está somando esse valor ao 350. Que nem a gente fez aqui. Né? A gente calcula quanto que é, nesse caso, 20% de 60, e a gente soma esse valor ao 70. Essas duas operações juntas correspondem a pegar os 60 e multiplicar por 1,2. Então aqui, se eu quero saber quanto que é 350 com um acréscimo de 9%, eu posso fazer toda essa conta em uma operação só, que é 9%, eu sei que é a mesma coisa que 0,09, então acrescentar 9% é a mesma coisa que multiplicar por 1,09. O 1 vem do fato de que eu estou acrescentando. Não sei se fez sentido. Faz, mas acho que para mim funciona melhor, tipo, se eu fizesse a mesma lógica, 0,09 vezes 350, eu acharia um valor, né?
vamos dizer que o valor vamos fingir que é 1, tá? Aí seria 350 mais aquele valor, né? Beleza. Vai dar certo igual. Tu vai chegar também no 381,5. Se tu calculasse Alguém entrou? Se tu calculasse 9% de 350, tu ia achar 31,5. E daí tu faz 31,5 mais 350, tu tem os 381,5. Mas daí eu vou te perguntar, e se a questão fosse essa aqui? A gente tem um fabricante de chocolate, que como todos eles fazem, ao invés de tornar a barra mais cara, ou além de tornar a barra mais cara, eles diminuem o tamanho da barra, né? Então o chocolate está custando tipo R$5, e agora em vez de vir 120 gramas como vinha antes, está vindo tipo 90. Então imagina que um fabricante ele anuncia que vai ter uma redução de 12% no tamanho das barras. E a pergunta que eu te faço é, se depois da redução a barra tem 105,6 gramas, qual que era o peso original? Ou seja, qual é o valor, qual é o número, que se eu reduzir 12%, eu vou chegar em 105,6. Quem é esse cara? Bom, vocês poderiam pensar, ora, se eu fiz menos 12% e cheguei em 105,6, eu vou fazer 105,6 mais 12% e eu vou chegar no preço original. E daí eu vou dizer para vocês podem fazer isso, mas vocês vão estar errados. Por quê? Porque quando tem um preço que tu calcula uma redução de 12%, o teu 12% é em relação àquele preço original. Certo? Só que agora, então, se tu quisesse somar 12%, tu teria que somar 12% não do 105,6, mas 12% daquele valor da barra antes da redução. Só que tu não conhece aquele valor. Então, tu não tem como calcular 12% dele. Como é que a gente resolve esse impasse? Bom, a gente resolve esse impasse da mesma maneira que a gente resolve todos os impasses em matemática, quando a gente precisa calcular alguma coisa a partir de um valor que a gente não conhece. A gente finge que a gente conhece esse valor e dá um nome para ele. Por exemplo, x. Então, por exemplo, eu vou dizer que o meu tamanho original da barra, tem aqui no fiel amarelo, meu tamanho original era x. O que acontece, então, se eu calcular uma redução de 12% desse x? Ora, a gente sabe que 12% aqui, deixa eu estruturar só o 12%, para não ficar com ambiguidade do sinal, 12% é a mesma coisa que 0,12, né? Então, reduzir 12% é a mesma coisa que multiplicar por 1 menos 0,12, que é 0,88. Concordam? Reduzir 12% é pegar o valor original e subtrair 0,12 vezes ele. Então essa conta, que nem a gente fez antes, a gente pode fazer em uma operação só, pegando o meu valor, o meu x, e multiplicando ele por 1 menos 0,12, ou seja, por 0,88. O que eu estou querendo dizer, então, é que se eu pego o meu x e eu faço uma redução de 12%, eu chego à conclusão que o meu valor é 0,88x. Simplesmente peguei o meu valor e multipliquei por 0,88. Então, o meu tamanho da barra após a redução é 0,88x. Mas o enunciado me diz que esse cara aqui é 105,6. Então, eu tenho uma linda equação que me diz que 0,88 vezes esse valor que eu quero calcular é 105,6. E, portanto, se eu quiser calcular o meu x aqui, tudo que eu preciso fazer é 105,6 dividido por 0,88. E daí, a primeira coisa que vocês podem fazer é notar que isso aqui é 105,60. Então, 10.560 dividido por 88, né? Para a gente se livrar desses números com vírgula. E se tu simplificar e fizer os dois dividido por 8, embaixo tu vai ter 11 e em cima tu vai ter 1, 3, 2, 0, se não errei a conta. É isso aí. 1.320 sobre 11 é essa fração. E, portanto, isso aqui. Daí tu vai fazer a tua divisão normal e tu vai achar 120.
Então, de fato, se vocês calcularem 12% de 120, 12% de 120 é a mesma coisa que 14,4, né? Isso, porque 12 vezes 12 é 144. Então, 12% de 120 é 14,4 gramas. E se vocês fizerem 120 menos 14,4, ou seja, 120 menos 12%, vocês vão achar justamente, então, 105,6 aqui. Mas percebe que agora a gente conseguiu fazer essa conta, sim, porque a gente sabia já que era 120. No momento que a gente não sabe, a gente tem que tratar isso tudo com variáveis. E daí, quanto mais fácil for escrever essa equação, mais tranquilamente a gente vai resolver o problema. Então, se eu sei que uma redução de 12% corresponde a multiplicar por 0,88, eu mato sem problema essa equação aqui. Eu sei que o meu tamanho reduzido vai ser 0,88x e que esse cara tem que ser igual a 105,6. Isolo o x, matei a pau. Se eu não sei isso de cabeça, tu vai ter que, de certa forma, chegar nessa conclusão. E daí é um passo a mais para se atrapalhar, um passo a mais para poder errar uma conta. Então, estou dizendo para vocês, é muito útil conseguir treinar isso a ponto de ver de cabeça. Reduzir 12%. Eu sei que eu tenho que multiplicar por 0,88. Tranquilo? Alguma dúvida? Parece que tem mensagem aqui. Tá gravando? Sim, eu estou gravando, mas não direto pelo Meet. Tá vindo um ruído do meu microfone. Ainda tá um ruído? Agora que eu vi que essa mensagem é bem antiga. Não, tava vindo o meu porque eu tinha deixado aberto sem querer. Tá, tranquilo. Então, tá ok o microfone e tá gravando, não se preocupe. Fora isso, alguma dúvida da matéria? Sim, eu não entendi nada agora, na verdade. Tipo, do 1 menos 0,12 e tal. Tá. Vamos voltar então para o que a gente fez antes. Aqui, ó. Vamos voltar para esse exemplo. Achei um produto que custava R$60 e eu quero saber aqui, se eu der uma redução de 20%, qual é o novo preço desse produto, certo? Então, como que a gente fez isso? Depois a gente calculou, uma redução de 20% é uma redução de quantos reais? E daí, 20% de 60, a gente faz essa conta, né? Fazendo 0,2 aqui, vezes 60. E a gente achou 12. Então, reduzir 20% de 60 é a mesma coisa que reduzir R$12. Até aí tudo bem? Sim. Então tá. Então a gente faria essa conta aqui. 60 menos 12 é 48. Tranquilo? Então esse é o preço depois da redução de 20% de R$12. Mas eu estou propondo para vocês olharem essa conta aqui de uma seguinte maneira. Eu quero fazer tanto essa conta para achar o 12, quanto a subtração por 12 em uma conta só. Então, 60 menos 12 é o que eu estou escrevendo aqui, ó. 60 menos 12 é... 60 é 1 vezes 60. E 12, a gente acabou de ver aqui, que é 0,2 vezes 60. Então, 60 menos 12 é 1 vezes 60, menos 0,2 vezes 60. E daí eu posso fazer essa manobra algébrica aqui, e escrever isso como sendo 1 menos 0,2, tudo isso vezes 60. Porque se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, eu vou ter justamente 1 vezes 60, menos 0,2 vezes 60. Então esses dois caras aqui, esses dois lados são iguais. Então tá. E quem é 1,02 é 0,8. Então se eu quiser calcular uma redução de 20%, tudo que eu preciso fazer é 0,8 vezes 60. Eu posso multiplicar isso por 0,8. Como é que eu sei fácil esse 0,8? Ora, a gente tem um aumento ou uma redução. Então, a gente sempre vai fazer 1 mais aqui, ou menos aqui, o número decimal que corresponde a essa porcentagem. Então, se eu quiser fazer um aumento de 20%, eu vou pegar 1 mais 0,2. 20% é 0,2, né? Então, o aumento de 20% é multiplicar por 1 mais 0,2. Uma redução de 20% é multiplicar por 1 menos 0,2. Esse 1 sempre vai estar lá, que corresponde àquela parte original que tu está incluindo na tua conta. Tu não está calculando só qual é a variação, qual é o novo preço depois dessa variação. Então tu vai estar fazendo o teu 60, que está representado aqui pelo 1, mais ou menos
mais se for um aumento, menos se for uma redução, o teu número aqui que corresponde ao 20%. Então, 1 mais 0,2 é um aumento de 20%. 1 menos 0,2 é uma redução de 20%. Isso faz sentido? Sim. Então, deixa eu só tirar esse monte de flecha daqui. E vamos voltar para o nosso problema aqui do chocolate. Eu quero calcular uma redução de 12%. Ora, se eu sei que 12% é a mesma coisa que 0,12, então se eu quiser calcular em uma conta só, em uma tacada só, quanto que é uma redução de 12%, eu tenho que fazer 1 menos 0,12. O que eu tinha antes, minha parte inteira, 1, menos 0,12, menos 12%. Então, se eu sei que 1 menos 0,12 é a mesma coisa que 0,88, então eu sei que reduzir 12% é a mesma coisa que multiplicar por 0,88. Que nem antes reduzir 20% era a mesma coisa que multiplicar por 1 menos 0,2, ou seja, multiplicar por 0,8, agora multiplicar por reduzir 12% é a mesma coisa que multiplicar por 1 menos 0,12, ou seja, multiplicar por 0,88. Eu vi que a Marielle perguntou como faz essa conta. Qual conta? Do 1 menos 0,12. Ah, então tá. 1 é a mesma coisa que 1,00, né? Então vou fazer aqui. 1,00 menos 0,12. Eu escrevo com uma subtração normal, só que eu tenho que colocar a vírgula bem encaixada um número no outro. Então, como aqui eu tenho 1 com nenhuma casa depois da vírgula, e aqui eu tenho 0,12, eu vou escrever o meu 1 com duas casas depois da vírgula também. Então, 1 é a mesma coisa que 1,00. 1,00 menos 0,12, então, eu faço essa subtração normalmente, e depois eu vou botar a vírgula no lugar dela. Então aqui, se eu tiver 0 menos 2, eu preciso pegar emprestado aqui, mas eu não tenho emprestado aqui. Eu vou pegar emprestado desse 1, vou ficar com 10 aqui. Desse 10, eu empresto 1, vou ficar com 10 aqui, e vai me sobrar 9. Então agora eu posso fazer a subtração. 10 menos 2 dá 8. 9 menos 1 dá 8. E aqui eu tinha 1, eu emprestei 1, eu fiquei com 0. Então 0 menos 0 dá 0. Então, se eu fizer essa conta aqui ignorando a vírgula, ou seja, 100 menos 12, né? Eu tenho 0,88. 0,88, ou seja, 88. Só que a minha vírgula está com duas casas. Então aqui eu boto a vírgula no mesmo lugar. Certo? Ou seja, fazer subtração de número com vírgula, a gente escreve a subtração normal, cuidando para botar as vírgulas uma em cima da outra, e completa com zero se precisar. Daí faz a subtração e coloca a vírgula no lugar dela. Tranquilo? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, bora fazer algumas questões do Enem. Olha essa questãozinha aqui. Eu vou pegar uma água enquanto vocês leem o enunciado. E aí, leram? O que a gente tem aqui? Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços e colocou então 20% abaixo do original. A gente tinha o preço original e a loja deu uma redução, deu um desconto de 20%. Daí, quando chegam ao caixa, os clientes que são cartão fidelidade, eles têm direito a um desconto a mais de 10%. Então, imagina o caso. A gente tem um cliente que ele quer comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação. Ou seja, o valor original, R$50. E a pergunta é, caso o cliente possuísse o cartão fidelidade, qual é a economia adicional que ele faria? Como é que a gente faria isso? Bom, se ele tivesse o cartão fidelidade, ele ia ganhar 10% de desconto sobre o valor total da compra. Então vamos descobrir qual seria o valor total dessa compra.
O valor total dessa compra não é os R$50, porque independentemente do fato dele ter ou não o cartão Fidelidade, a loja baixou o preço, baixou 20%. Então, o valor total, vamos chamar aqui de valor total, é justamente o preço depois da remarcação. Certo? Então eu tenho que fazer 50 menos 20%. Bom, a gente sabe então, né, que 20%, vamos treinar daquele jeito que eu estou querendo convencer vocês que vale a pena. 20% é a mesma coisa que 0,2. Então se eu quiser saber por que número eu tenho que multiplicar 50 para calcular uma redução de 20%, eu vou ter que calcular o número 1 menos 0,2. E esse cara aqui é 0,8. Certo? Então, fazer uma redução de 20% corresponde a multiplicar. Deixa eu botar esse cara um pouquinho para baixo. Corresponde a multiplicar meus 50 por 0,88. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 8,8 vezes 5, né? E isso aqui nos dá... Nossa. Gente, eu tô cansado depois de uma semana e eu tô escrevendo as coisas tudo errado. Eu tô copiando o 0,88, nada a ver do exemplo anterior, tá? Eu acabei de dizer para vocês que uma redução de 20% é multiplicar por 0,8. Então, perdoem meu cansaço aqui. Vamos de novo. A gente tinha um desconto de 20%, certo? Então, 20%, 0,2. Se eu quiser descobrir qual é o valor que eu tenho que multiplicar para dar um desconto de 20%, eu faço 1 menos 0,2 e eu acho 0,8 e não 0,88. Então, o meu valor total vai ser 0,8 vezes 50. E 0,8 vezes 50 é a mesma coisa que 8 vezes 5, que é 40. Então, esse é o valor da compra. O cara quer comprar um produto que custava R$50, ele chega no caixa, o preço do caixa vai ser R$40. E a pergunta é, então, quanto que ele economizaria se ele tivesse o cartão Fidelidade? Ora, ele economizaria 10% disso. 10% desse valor. Como que a gente calcula 10% de 40? A gente faz 10%, que é 0,1, vezes 40. Isso aqui nos dá 4. Então, o valor que o cliente economizaria se ele tivesse feito o cartão Fidelidade é R$4. E agora sim, essa é a nossa resposta. Beleza? Dúvidas nessa questão, fora se eu estou bem por ter escrito uma coisa, falado uma coisa e depois continuando com o número errado? Não é difícil, né? Daria para fazer para o regra de 3, não tem problema. Mas como vocês viram no caso do problema do chocolate, é bom a gente saber fazer desse jeito mais direto. Isso nos permite resolver exercícios que às vezes não são tão óbvios se a gente tivesse preso à regra de 3. Então aqui, eu vou seguir usando sempre com vocês essa ideia. Beleza? A Maria pergunta se dá para fazer com qualquer conta. Sim, qualquer conta de porcentagem vocês podem usar esse método. Qualquer conta. São basicamente 3 coisas que a gente viu, né? Que ver uma porcentagem, calcular, tipo, quantos por cento corresponde 20 de 50. A gente vê esse 20 de 50 como uma fração, 20 sobre 50, e daí transforma isso em número decimal. Então isso nos permite calcular a porcentagem. A conta contrária, que é eu quero calcular quanto que é 20% de 50, por exemplo, eu vou fazer, então, 20%, que é 0,2, vezes 50. E daí tem o caso um pouco mais complicado, que são aumentos ou reduções percentuais. E daí, então, a gente vai multiplicar não por aquele número, tipo 0,2, que corresponde a 20%, mas por 1 mais esse cara, se for um aumento, ou 1 menos esse cara, se for uma redução. Certo? Então, essas são as, digamos, 3 visões que é interessante ter sobre porcentagem para conseguir aplicar essas contas direto, sem ter que voltar para a regra de 3. Mas a matemática é exatamente a mesma. Qualquer problema tu poderia resolver de um jeito ou de outro. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Bom, esse aqui ficou com um quadradão branco. Deixa eu pegar uma cor escura para escrever em cima do branco. A gente tem uma editora que quer reimprimir um de seus livros.
A direção sabe que o gasto com papel corresponde a 60% do custo de reimpressão e que o restante, então, portanto, são 40%. Daí, a gente sabe que para essa nova reimpressão, então, o enunciado nos diz que os preços vão sofrer um reajuste. O preço do papel vai sofrer um reajuste de 25,9% e o preço do resto de 32,5%. Então, a pergunta é, se eu tenho um livro que custava R$100, agora com esse reajuste, quanto que vai custar a reimpressão dele? Certo? Então, bom, a gente tem uma coisa que custa R$100, mas esse gasto em R$100 ele está em duas categorias, né? É uma categoria o custo de papel e o resto dos custos. Então, vamos quebrar isso em dois. O custo de papel corresponde a 60%. E o custo do resto corresponde a 40%. Não se mexe. 40%. Então vamos ver quanto que isso corresponde. Afinal, bom, essa conta é das mais fáceis, né? 60% de 100 é, obviamente, 60. E 40% de 100 é 40. Por definição, né? 60% é já 60%. A gente já está em base 100. Então eu sei que eu gasto 40 com papel, 60 com papel e 40 com outros para fazer uma reimpressão. E agora eu vou aplicar, então, cada um desses reajustes em cada um desses valores. O papel vai sofrer um reajuste de 25,9% e, portanto, vai passar a custar 60 vezes o quê? Aumentar 25,9% significa multiplicar por quanto? Bom, por 1 mais alguma coisa, porque é um aumento de tantos por cento, né? E esse alguma coisa é simplesmente o equivalente número decimal dessa porcentagem. Então, 25,9% é a mesma coisa que 0,259. E, portanto, um aumento de 25,9% é a mesma coisa que multiplicar por 1,259. Tranquilo? Já te respondo. Daria para arredondar, sim, mas eu quero introduzir um cuidado para vocês. Então, esse valor aqui, beleza, eu já fazer a conta. E outro, esse 40, ele vai sofrer um aumento de 32,5%. Então, ele vai passar a ser 40 vezes o quê? 32,5% é 0,325, e, portanto, calcular um aumento de 32,5 corresponde a multiplicar por 1 mais 0,325. E, portanto, por 1,325. Certo? Então, eu tinha feito essa conta, mas eu não estou com esse papel aqui do meu lado. Então, eu vou pegar uma calculadora para acelerar um pouquinho isso. 60 vezes 1,259 é 75,54. E 40 vezes 1,325 é 53. É isso? 40 vezes 1,325. O que eu tinha dito? Não, tá certo. É 53. Então, se eu quiser saber qual vai ser o preço total, eu pego esse meu 75,54 aqui, que eu já calculei, né? E eu somo com os 53. E fazendo isso, eu vou achar, então, peraí. Que eu estou com a impressão. Deixa eu só ver se eu fiz certo aqui, porque eu acho que eu achei um valor diferente. Ou se eu estou só maluco porque eu estou cansado. Preço do papel sobre 25,9. Papel é 60%. Não estou maluco não. Então isso aqui, se a gente somar esses dois valores, a gente vai ter um total de 128. Vou escrever aqui. 128,54. Certo? Então o que eu fiz aqui? Rebobinando, que eu fiquei meio atrapalhado explicando. Eu tinha o meu livro que custava R$100 para reimprimir. E agora eu sei que essa reimpressão vai ficar mais cara porque vai ter um reajuste de preços. Só que o reajuste não é o mesmo para o papel e para o restante. Então, eu pego quanto que eu gasto desses R$100
quanto que era gasto com papel? 60, né? 60%. Então, R$60. Esse custo de R$60 vai sofrer um reajuste, então, de 25,9%. E, portanto, vai passar, então, a ser 60 vezes 1,259, que é 75,4. Estou vendo que tem uma pergunta aqui, deixa eu só terminar de explicar, e eu já respondo. Da mesma maneira, o 40 aqui, então, ele sofre um reajuste de 32,5%, ou seja, eu vou estar multiplicando esse 40 por 1,325. O que eu calculei aqui? Calculei que a parte de papel, que antes custava R$60, agora, com o reajuste, vai custar 75,54. Certo? E aquela parte do resto, que antes custava R$40, agora vai sofrer um reajuste e vai passar a custar R$53. Logo, ao todo, se eu quiser reimprimir um livro, eu vou ter que pegar o custo com papel, que é esse 75, somar com o novo custo com o resto da gráfica, e vou ter, então, que o meu total é de 128,54. Certo? E essa aqui seria a nossa resposta. A Marielle perguntou da onde que vem aquele 1, certo? E depois eu vou responder a pergunta do Gregory também. Então, da onde que vem aquele 1? Vem do fato de que a gente está calculando um aumento percentual, né? 25,9% é 0,259. Então, sempre que a gente quiser calcular um aumento, esse fator multiplicador aqui que a gente calcula é 1 mais aquela porcentagem. Sempre. Se for uma redução, é 1 menos uma porcentagem. Certo? Então, um aumento de 25,9 vai ser sempre multiplicar por 1,259. Então, isso responde a Marielle. Depois, o Gregor tinha perguntado se dava para fazer arredondando. Por exemplo, é mais fácil fazer 26% do que 25,9%. E eu vou te dizer que, sim, essas ideias de aproximar por arredondamento são muito úteis no Enem. Só que a gente tem que sempre ter muito cuidado para ver se a gente está numa situação segura para arredondar ou não. Por quê? Olha esse cara aqui. Logo perto do 128,54, a gente tem uma alternativa aqui de 129,2. É muito perto, né? Se tu fizer 26 em vez de 25,9, tu vai ter alguém que está entre esses dois valores. Então, cuidado quando os valores são muito próximos, porque às vezes a gente não fica seguro, beleza, a gente faz o cálculo arredondado, mas depois eu vou para quem? Às vezes os valores anunciados estão muito distantes e a gente pode arredondar com toda a segurança do mundo. Nesse caso, eu acho que ainda tu ia achar um valor bem mais perto de 128,54 do que de 129,2. Então, acho que ainda daria tranquilo. Só vale a pena ter esse olho bem aberto, assim, né? Quando as alternativas são próximas, pode ser perigoso. Mas é um raciocínio muito válido e que muitas vezes nos poupa muito tempo. Quando o arredondamento para cima, tu depois joga para baixo de novo. É verdade o que o Daniel falou. Se a gente estivesse fazendo 26% em vez de 25,9%, a gente teria achado um valor maior do que a nossa resposta de verdade. Então, eu tenho que procurar alguém menor que ele. Nesse caso, a gente arredondaria e depois olharia para baixo, só teria essa opção. E daria certíssimo, sem nenhuma confusão. Então, realmente, é verdade, essa questão daria para arredondar e a gente ia achar tranquilo a resposta certa. Feito? Alguma outra dúvida aí? Não? Então, vamos para o último exercício que eu separei. A conta de telefone de uma loja nesse mês foi de R$200. Mas esses R$200 estão divididos em duas partes. Um é a assinatura mensal, que é R$40. Tu liga o quanto tu quiser e é sempre esse valor fixo. E depois, por fora disso, tem as ligações para celular. Elas são tarifadas separadamente. Nessa loja, então, eles fazem só esse tipo de ligação. E para reduzir custo, o gerente quer passar a pagar não R$200, mas R$80. E a pergunta que a gente faz é: qual é a redução percentual com gastos em ligações para celulares que essa loja tem que fazer para a conta passar de 200 para 80? Certo? Então, quem é a nossa conta antes? É R$200, que a gente vem em duas partes. Uma parte de R$40 e o restante,
que é, portanto, R$160, certo? Esses 40 aqui, então, correspondem àquela parte fixa da conta, fixo, e esses R$160, portanto, é o valor que foi gasto nesse mês em que a conta foi 200, com ligações para celulares. Certo? E agora, a gente quer fazer uma redução aqui. Uma redução de não sei quantos por cento, que vão fazer com que a minha conta passe a ser R$80. Então, R$80 vai ser os mesmos R$40 fixo, mas agora R$40 de ligações para celulares. Certo? Então, se eu quiser que a minha conta passe a ser 80, e tudo que eu estou disposto a reduzir, então, é esse valor gasto com ligações para celulares, as minhas ligações para celulares têm que passar de 160 para 40, certo? Então, essa redução aqui tem que ser de R$120, certo? Bom, a gente já sabia disso, né? É a mesma coisa. De 200 para 80, 120. Então, tranquilo aqui, né? Quero baixar essa conta, esse valor, eu tenho que reduzir R$120. Mas agora, eu não quero responder isso em reais, eu quero responder isso em porcentagem. Logo, eu tenho que saber em relação a quem que eu tenho que calcular isso. Vamos ler o enunciado com calma. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares. Quantos por cento eu tenho que reduzir os meus gastos de ligações para celulares para conseguir fazer essa redução de R$120? Então, eu estou comparando com o meu 160 aqui, né? Basicamente, estou dizendo, eu tenho um gasto de R$160 que eu quero reduzir 120, ou que eu aplico uma redução de 120. Quantos por cento corresponde a essa redução? Ou, em bom português, quantos por cento 120 são de 160? Concordam comigo? Porque uma redução de 120, para calcular o percentual, eu tenho que saber quantos por cento 120 são de 160. Então, primeira coisa que a gente viu na aula, como que eu calculo quantos por cento um valor corresponde a uma certa base? Bom, 120 de 160 eu vejo como uma fração. 120 sobre 160. E daí, isso aqui é 12 sobre 16, que é a mesma coisa aqui. 3/4, né? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 4. E eu vou encontrar aqui 0,75. Portanto, eu tenho uma redução que corresponde a 0,75. Eu tenho uma redução de 75%. E a minha resposta é a letra E. A pegadinha nessa questão é que a minha redução é de R$120, independente se eu estou mexendo no fixo ou no celulares. Afinal, eu estou indo de 200 e eu quero passar para 80. Então, eu tenho que reduzir R$120. A questão é que eu estou perguntando qual é a porcentagem da ligação para celulares. Então, eu tenho que tomar cuidado que na hora de calcular a porcentagem, a base que eu uso aqui, deixa eu marcar de outra cor, a base que eu uso aqui, ela refere a ligações para celulares. Então, eu não tenho que descobrir quanto que é 120 de 200, eu tenho que descobrir quanto que é 120 de 160. Certo? Dúvidas disso aí? Deixa eu ver se no chat veio mais alguma coisa. Nada novo no chat. Gente, o que eu separei para hoje é isso. Então vamos aproveitar que a gente ainda tem quase 15 minutinhos e vamos revisar bem se tudo ficou claro para vocês. Porcentagem é um assunto bastante importante, principalmente para o Enem, mas assim, para a vida, sabe? É uma das coisas de matemática que você vai estar usando direto no dia a dia. Então, fora cair bastante no Enem e fora ser uma coisa realmente útil para tipo, todo mundo, mesmo que tu me diga, eu não quero fazer engenharia, não quero fazer nenhum curso de exatas, porcentagem tu vai usar. Então, além de ser útil, além de cair no Enem, trabalhar essa lógica é bem bom para desenvolver o nosso raciocínio matemático. Então, aí eu tenho 3 argumentos bem importantes de por que vocês devem estar manjando muito de porcentagem. Certo? Então, visto que vocês devem estar manjando muito de porcentagem, me digam, o que você ainda tem dúvida?
Que exercício não ficou tão claro? Que conceito não está tão óbvio para vocês? Estou aberto aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Diga, Marielle. Posso explicar novamente essa última? Sim, vamos lá. A gente diz que tem uma loja que pagou R$200 e disse, nossa, eu preciso reduzir minha conta, no mês que vem eu quero pagar só 80. E daí, esses R$200 que ela pagou, tem uma parte que é o valor da assinatura, um valor fixo de R$40. Então, não importa quantas ligações para celular essa empresa fizer, ela sempre vai pagar R$40 mais algum valor variável. Então, nesse mês que a conta foi R$200, qual é o valor variável? Bom, se o fixo é 40, o variável tem que ser 160 para que essa soma feche 200. Então eu sei que nesse mês que a conta foi cara, teve R$160 gastos em ligações para celulares. Bom, para chegar nesses meus 80, eu tenho que ter uma redução de R$120, né? A minha conta tem que ficar R$120 mais barato. E a pergunta é, então, qual é a redução percentual com gastos em ligações para celulares que a loja tem que fazer? Então, eu estou gastando aqui R$160 com ligações para celulares. Quantos por cento eu tenho que reduzir esses 160 para chegar num valor tal que a minha conta passe a ser 80, ou seja, para chegar no 40. Então, eu tenho uma redução que eu sei que corresponde a R$120 e eu quero passar isso para o percentual. Bom, para passar para percentual, isso é sempre relativo em relação a alguém. Então, como eu estou perguntando a redução percentual com gastos em ligações para celulares, eu tenho que ver do meu total que eu tive de ligações para celulares, ou seja, de 160, quantos por cento esse 120 corresponde. Então, 120 de 60 são quantos por cento? Eu vejo 120 de 60, né? 120 por 60. 120 por 160 como uma fração e transforma ela em número decimal. É assim que a gente viu como calcular a porcentagem lá no começo da aula, né? Então, 120 por 160 é a mesma coisa, eu fiz aqui, cortei os zeros, né? Então, 12 por 16, que é a mesma coisa que 3/4, que a gente sabe que é 0,75. Então, eu sei que uma redução de 120 de um total de 160 corresponde a uma redução de 75%. Então, essa é a resposta. Ficou mais claro ou eu só te repetir a mesma coisa que tu já tinha ouvido antes e que tu não tinha entendido, então não adianta nada? Porque isso acontece, gente. Não tenham medo de dizer que não ficou claro. Tá melhorando. Então tá, então deixa eu ver o que ainda não está tão claro. Tu consegue ver que a gente quer calcular a redução só das ligações para celulares, certo? Então a gente está calculando a partir do 160. Isso tranquilo? Ou é aí o problema? Isso tranquilo. Então, vamos focar só nisso. A gente tem um gasto com celular. O nosso gasto com celular é R$160. E eu vou reduzir esse gasto em R$120. Certo? Eu tenho um gasto de R$160 que eu vou reduzir em 120. De quantos por cento é essa redução? Então, a minha pergunta é, reduzir 120 de 160 corresponde a reduzir quantos por cento? Essa pergunta também faz sentido para ti? Que é isso que a gente quer responder na questão? Sim, beleza. Então a gente pegou esse nosso texto e a gente reduziu a uma pergunta-chave. Essa pergunta é, eu tenho 120 de 160 e eu quero saber quantos por cento isso corresponde. Quantos por cento que é 120 de 160? Aqui tu poderia fazer uma regra de 3. 120 de 160 são x%. Então isso aqui é x vezes 160 igual a 120 vezes 100. X é igual a 120 vezes 100 sobre 160. Que é a mesma coisa que 1.200. Por 16, né? Que é escrito aqui. Que tu ia fazer a conta e ia achar 75.
Então, tu pode fazer a regra de 3, tranquilo. Mas tu pode te dar conta também que a conta que tu tem que fazer, basicamente, é o 120 dividido pelo 160, né? Essa aqui é a conta. Que é o que a gente discutiu lá no começo da aula. Então, talvez tu não tivesse no começo da aula, pode ser isso? A gente viu no começo da aula que se eu quero calcular 15% de 20, por exemplo, basta... Desculpa, não 15%. Eu quero saber quantos por cento são 15 de 20, basta eu ver esse 15 de 20 como uma fração, 15 sobre 20, e converter para número decimal. Então, 15 sobre 20 é 0,75, e, portanto, 75%. Né? 75% é 75 sobre 100, que é 0,75. Então, quantos por cento são 40 de 360? Bom, eu faço a fração 40 sobre 360, converto em número decimal. 0,1111, portanto, 11,1%. E aqui, 130 de 50, a gente fez, monta a fração, 130 sobre 50, converte para número decimal, achou 2,6 e, portanto, 260%. Por isso que a gente tinha visto no começo. Se eu quiser calcular quantos por cento corresponde a um certo valor de um total, basta eu interpretar esse certo valor de um total como uma fração e passar para o número decimal. Que foi o que eu fiz, então voltando lá para o final, nessa nossa questão do Enem. Aqui. Eu quero saber quantos por cento correspondem 120 de 160. Então eu monto isso como uma fração, converto para número decimal e achei 0,75. Portanto, 75%. Fez mais sentido agora? Ou melhor, era essa dúvida, eu ainda não respondi a dúvida, e estou só falando coisas desnecessárias. Sim, perfeito. Que bom que ficou claro. Mais alguém? Não tem nada de ser ruim em matemática, gente. Eu já falei para vocês e eu vou repetir. Essas coisas a gente tem que perguntar. Não tenha vergonha, sério. Faz isso, por favor. Eu vou ficar muito mais feliz se tu sair da aula entendendo tudo do que se tu ficar com uma dúvida, mas não quiser perguntar porque tu não quer parecer que não entendeu, que eu não expliquei direito ou o que for. Gente, se você não entender é porque eu não expliquei direito mesmo, não tem nada de errado nisso. Eu volto atrás e eu explico de novo. Eu explico diferente, mas não saiam com dúvida. 5 minutos ainda. Mais alguma dúvida? Enquanto ninguém manda dúvida, eu vou reescrever esses 5 pela milionésima vez, porque ainda estou achando ele feio. Agora sim. Ninguém. Tá claro para todo mundo? Posso dar bons fim de semana para vocês, pegar a minha cerveja, a minha comida e ver vocês só daqui a 2 semanas? É isso mesmo? Então tá, gente. Foi um prazer. Nos vemos então daqui a 2 semanas. Espero que seja claro. Mandem dúvidas se ficarem dúvidas. E se cuidem, que tá foda a situação aqui. Beleza? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.